fazer contato com o jornalista André Rossi, direto de Tóquio. Bom dia, boa noite, André. Bom dia para você, Glauco. Como é que tá? Tudo bem por aí? Tudo certinho, e agora as pessoas um pouco mais animadas aqui com a conquista do primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio com o Ítalo Ferreira. Conta pra gente como foi. Um ouro histórico, né? Mas antes, Glauco, eu só vou pedir uma licencinha para corrigir uma informação que eu dei ontem errado aqui para vocês, né? A respeito da idade da Nishia, aquela skatista japonesa. Eu disse que ela era mais nova do que a Raíssa Leal e não é verdade. Na verdade, ela é mais velha aos 6 meses, né? Então, os números me derrubando mais uma vez por aqui, viu? Tá na margem de erro, tá tudo bem, André. Se até os juízes do surf podem errar, né? Por que que eu não posso? Bom, a Vamos. respeito do nosso Ítalo Ferreira, né, eu estou aqui num lugar diferente hoje, estou aqui na sala de imprensa do Complexo do Surf, aqui na Olimpíada de Tóquio. Ela não fica em Tóquio, né, ela fica na província de Chiba, numa praia aqui um pouco diferente da que a gente está conhecido, mas uma praia que rendeu boas ondas hoje para o Brasil. Né? Na verdade, não só para o Brasil, para todo mundo. O mar cresceu bastante hoje, tinha até um aviso de tufão passando por aqui. O tufão não veio, mas as ondas vieram e junto com elas vieram o primeiro ouro da história do surf nos Jogos Olímpicos, e ele veio para o Brasil, para o Ítalo Ferreira, que ganhou em cima do japonês Kanoe Igarashi. Ele fez uma final com muita segurança, né? O Ítalo, ele surfa muito bem, surfa muito forte, com muita confiança, e ele conseguiu vencer o japonês, que é um surfista também muito bom, né? Do circuito mundial, mas não foi páreo para o Ítalo nessa final. Até o Ítalo estava conversando com a gente e disse que a grande decisão mesmo, onde ele sentiu que ele ia ganhar a medalha, foi na semifinal, quando ele ganhou do australiano Owen Wright, que foi bem apertado, né? Um score bem apertado, 11 pontos para cá, 11 pontos para lá, enfim. Então temos aí o Ítalo como o primeiro medalhista, o primeiro campeão olímpico da história dos Jogos Olímpicos. Impressionante o desempenho, né? Porque ele venceu ali com folga o Kanoe Igarashi e também, na verdade, durante toda a competição, né, André? Ele foi muito seguro, ele ganhou as suas baterias com alguma sobra quase sempre. O Ítalo está em grande forma, né? Ele é atual campeão mundial. Fala-se muito do Medina aqui, né? Pela figura que ele é, pela personalidade que ele é, mas o Ítalo, ele é tão grande, talvez hoje seja até maior do que o Medina, né? E ele, de fato, ganhou com muita segurança. Ele, nas quartas de final, ele fez um score de 19,74, que é o maior score que teve na competição, e também, naturalmente, o maior da história dos Jogos. Afinal, é a primeira vez que ele está acontecendo. Ele também foi o primeiro a ganhar uma bateria, foi o primeiro a quase tudo aqui. Ele estava conversando com a gente aqui na coletiva agora há pouco e contou que praticamente todos os recordes olímpicos do surf estão com ele agora. E a gente vai ver agora um pequeno vídeo aqui que circulou no Twitter, até no perfil do próprio Kobe, o André, mostrando a festa ali da cidade natal do Ítalo Ferreira. Vamos lá. André, ninguém dormiu em Bahia Formosa, cidade que fica ali no Rio Grande do Norte, perto da divisa com a Paraíba. O povo todo em festa com a conquista do filho notável ali da cidade. Puxa vida, ainda não tinha conseguido ver essas imagens espetaculares mesmo, parecia coisa de Copa do Mundo, né? Que gostoso ver o esporte olímpico, né? O esporte que não é o futebol também fazendo as pessoas acordarem cedo, acordarem ou madrugarem, né? Ou saírem às ruas para comemorar um título tão especial como esse. Inclusive o Ítalo falou da cidade dele aqui quando ele estava conversando com a gente, falou da importância da vitória para o povo nordestino, falou que um dos principais companheiros dele é baiano, que ajuda também bastante ele no dia a dia. Contou da avó dele, a dona Mariquinha, falecida, que ele sempre fala dela, fala que
ajudou muito sempre, ele, desde criança, ele sempre brincava, a gente ficava sempre se zoando um no outro e tal. Ele contou que ele levou o troféu de campeão mundial para o quarto dela, a avó dela já falecida, né, a avó dele já falecida, que levou o troféu na ocasião, mesmo ela já não estando mais entre conosco aqui, ele levou e falou que dessa vez vai levar a medalha para deixar lá de novo também. A casa dele lá, a casa dela lá, que vai virar um espaço para um projeto social relacionado ao surf. Ele comentou com a gente também isso hoje. Agora, teve uma polêmica também na semifinal, que foi justamente ali o fato do Gabriel Medina não ter conseguido esse lugar. Aí seria justamente para enfrentar o Ítalo Ferreira, mas isso não aconteceu e uma certa polêmica, né, André? Pois é, olha, eu dessa vez eu vou ter que ficar um pouco do lado do Medina, né? Eu assisti aqui, eu acompanho o centro há algum tempo e de fato aconteceu uma nota um pouco esquisita que era exatamente a nota que o japonês precisava para superar o Medina no final da bateria, faltavam 3 minutos, ele precisava de um 9 e pouquinho, 9.1, alguma coisa, e fez uma manobra, né, conhecida como aérea, que quando eles usam a onda como uma espécie de rampa, saem, né, do contato com o mar e giram, né, tentam dar um giro de 360 graus para voltar. E o Canoe conseguiu fazer essa manobra, ele fez até de uma maneira um pouco mais difícil, que a gente chama puxando pela rabeta, né, que é quando ele põe a parte de trás da prancha para rodar e não a parte da frente, ele conseguiu, é um pouco mais difícil, porém ele faltou alguma parte de técnica, ele segurou na prancha, e aí começou uma polêmica gigantesca se aquilo realmente valeu os 9.33 que ele tirou, ou se não valeu, e que foi a nota que decidiu a bateria. Eu aqui do meu lado, como eu disse, não sou advogado do Medina, tenho muitas diferenças em relação aos pensamentos dele, mas nesse caso eu estou de acordo com ele, eu acho que não era para tanto não, viu? Eu também não vi, na verdade, essa participação do Medina, porque foi ao mesmo tempo do jogo da seleção feminina de handebol, que venceu a Hungria, uma partida espetacular, inclusive Espetacular. da seleção brasileira. Mas depois eu vi ali as imagens e de fato parece isso que você falou, André, mas eu fui também ver atrás quais são os critérios, né, para se julgar ali o desempenho dos surfistas numa onda. Inclusive tem um que eu achei muito interessante, que é a dificuldade da onda. Então, se dois surfistas fizerem rigorosamente as mesmas manobras, pode ser que eles não tenham a mesma nota, justamente por causa da dificuldade, que aí a dificuldade é um critério bastante subjetivo, né, do jurado, porque eu fico pensando, tem algumas ondas que não dá para diferenciar uma da outra, né, e como existe um distanciamento entre uma nota e a seguinte, é complexo mesmo esse julgamento, né, mas de qualquer forma teve a reclamação e tem aquilo, né, André, também, muitos estudos mostram que nessas modalidades que existem julgamentos, né, por parte de pessoas que analisam critérios técnicos, mas também tem o seu quinhão de subjetividade, os donos da casa sempre acabam um pouco favorecidos. A gente também não pode reclamar muito, se for lembrar que na ginástica de solo no Rio 2016, o Diego Hipólito e o Arthur Nori ganharam prata e bronze, e o Arthur Nori ficou muito próximo justamente de um ginasta japonês, né, que de repente eu até brinquei ontem no Twitter, poxa, será que o pessoal no Japão ficou reclamando também no Twitter porque perdeu bronze por tão pouco, uma diferença tão pequena, 63 décimos ali, é uma coisa ridícula, né? Mas é isso, né? Sempre vai ter polêmica nesses esportes que tem julgamento dessa forma, né, André? Pois é inevitável, né? E de fato, né, sempre o atleta da casa, não é, quando a gente fala isso, só a impressão que estão roubando, né, estão desonestos, não é isso, né? O atleta da casa, a gente vê no futebol, chama-se, tem até a expressão de falar juiz caseiro, né, que é aquele juiz que tende sempre a favorecer, são palavras que talvez não sejam muito bem colocadas, né, o time da casa, mas não é que o cara é desonesto e vai lá, não, quero roubar para o Japão ganhar, não, longe disso, né, mas não dá para negar que estando em casa, talvez seja um pouco mais fácil dar uma nota alta do que se não é para o atleta da casa, né? O fato é que o Canoe é um grande surfista, ele mereceu estar na final também de qualquer maneira, ele mereceu a campanha dele, não dá para desmerecer a medalha de prata do japonês, que inclusive fala português, né? Fala um português de Portugal muito bem, inclusive aqui na sala de imprensa muitas vezes ajudou na tradução aí pro Ítalo algumas coisas que ele não entendia das perguntas da imprensa internacional.
E nós tivemos também no surf a participação da Silvana Lima, 36 anos, que é uma participação histórica também de uma mulher que tem uma trajetória incrível no surf mundial, inclusive tinha parado um pouco ali a carreira dela, voltou com muita dificuldade, aos 36 anos teve uma participação que assim a gente precisa destacar também nessa Olimpíada de Tóquio, André. Com certeza, a Silvana, e ela chegou aqui, vamos dizer, como a atleta com menos holofotes, né? Porque ela não está correndo mais a principal divisão, ela já é um pouco mais velha, a gente tem no feminino tinha a Tatiana Weston Webb, que está bem no circuito mundial, é uma surfista mais nova, então a Silvana veio um pouco de lado, né? Um pouco esquecida, e ela acabou sendo a melhor brasileira, né? Chegou nas quartas de final, fez uma bateria com a Carissa Moore, que é praticamente imbatível, inclusive foi campeã, fez uma bateria bem feita, acabou perdendo e tal, mas fez muito bem o papel dela e saiu satisfeitíssima do empenho, da participação na Olimpíada, ficou muito emocionada na hora de conversar conosco, chorou inclusive, porque ela se sentiu vingada, né, ou sentiu reconhecida depois de passar por muito preconceito. Ela falou, ela e os irmãos dela, como o surfista sendo visto como vagabundo, como drogado, como bandido, ela falou isso, ficou bem emocionada e agora o esporte está junto com os grandes esportes do mundo no maior evento esportivo do mundo. E ela falou uma outra coisa muito legal também, ela citou a namorada dela, Juliana de Souza, ela fez questão de citar que a namorada dela, que ela está há pouco tempo, ou não está há tanto tempo com ela foi no final do ano que elas se conheceram, num final de ano que elas se conheceram, e ela fez questão de dedicar, de citar o quanto a companheira tem ajudado, o quanto está transformando a vida dela. Ela falou que ela está na melhor fase da vida dela e que quer competir muito ainda, quer, enfim, fazer o que ela ama por muito tempo, muito pelo fato de estar com uma companheira nova. Eu gostei muito dela falar isso para nós ali, eu fiquei arrepiado com o depoimento dela. Muito legal, eu vi a bateria da Silvana, ela perdeu para campeã, né? Para aquela que viria a ser campeã ali nas quartas de final, para Carissa Moore, que é simplesmente sensacional. É uma surfista de outro planeta também, a gente tem que ressaltar, né, o desempenho dessa grande campeã. Agora, ontem a gente teve medalha de bronze também na natação brasileira. Exatamente, Fernando Scheffer ganhando 200 metros livre, né, ganhou uma medalha de bronze e tem uma passagem bem interessante disso, né, que ele, quando ele se classificou para a semifinal, se classificou com o último tempo, o 8º tempo. E normalmente essa posição, né, essa colocação, ela não sai muito a medalha dali, porque o atleta, além dele estar com um tempo pior do que os outros, ele nada na última raia, na raia lá do canto, que normalmente é mais difícil de nadar por conta da marola. Mas para ele, ele superou isso também e conseguiu um bronze, né? E é um feito que também já tinha sido feito pelo Gustavo Borges, pelo grande Gustavo Borges, em 1996. A única diferença é que o Gustavo Borges passou em 7º na semifinal, o que não muda muito, né? Só muda o lado da piscina que ele nada, mas continua sendo no canto, e conquistou a medalha de prata, o grande Gustavo Borges, um dos maiores nadadores da história do Brasil. E o Brasil também fez história no tênis de mesa. No tênis de mesa. O tênis de mesa é um esporte pouco conhecido aqui, mas a gente tem um dos maiores atletas do tênis de mesa mundial, que é o Hugo Calderano. Ele chega aqui como o 4º melhor do ranking, ou o 4º melhor ranqueado. E pela primeira vez na história do Brasil, a gente colocou 2 atletas nas oitavas de final. Um é o Hugo Calderano, que a gente está vendo aí, e o outro é o Gustavo Tsuboi. O Tsuboi acabou perdendo, está eliminado, mas deixa a marca dele aí, sendo o 2º atleta, né, ou completando esse time de 2 atletas, essa parceria que chegou pela primeira vez numa competição individual do tênis de mesa nas oitavas de final. É mais um daqueles feitos que ninguém dá tanto valor por conta da questão da medalha, mas que fica para a história como mais uma referência do Brasil aí em uma nova modalidade. Tsuboi que venceu a partida contra o nigeriano, que também foi ali ao mesmo tempo do
do handebol feminino, da participação do Gabriel Medina na semifinal, mas deu para dar uma olhadinha ali. O nigeriano, que era melhor ranqueado que ele, inclusive, foi uma vitória muito importante para o Tsuboi. E ainda tem aí o Calderano, que, como você falou, é o quarto no ranking mundial. Quer dizer, eu fiquei surpreso, né? Às vezes a gente não olha ali as modalidades, eu fiquei surpreso do Brasil ter ali o Hugo Calderano numa posição tão boa. O Brasil, que já brilhou com o Hugo Oyama durante tanto e tanto tempo, né? Um recordista em participações de eventos olímpicos, pan-americanos também, e agora tem aí o seu melhor atleta da história. Exatamente, né? O Hugo Calderano, ele chegou ao 6º lugar do mundo, entra como o 4º ranqueado, né? Ele chegou por muito tempo, talvez hoje seja ainda o principal atleta fora da Ásia, o atleta fora da Ásia mais ranqueado. E por que isso é uma boa referência? Porque os asiáticos, especialmente os chineses, são praticamente imbatíveis no tênis de mesa. E a importância dele ser o 4º melhor ranqueado é que na hora da divisão das chaves, ele fica numa posição que ele só consegue jogar, ele só joga com um chinês nas semifinais, nas quartas de final. Nas semifinais, e isso facilita um pouco o caminho para ele conseguir uma medalha, porque a tendência é que quando joga com um chinês perca, né? Não é nenhum demérito, né? É comum, né? Só os chineses ganham dos chineses. Então, se ele chegar na semifinal, perde a semifinal, vamos supor que seria o mais comum, ele ainda disputa a medalha de bronze, então fica um caminho um pouquinho menos árduo para chegar. O tênis de mesa é um esporte muito difícil, muito dominado pelos asiáticos, é muito, muito, muito difícil fazer o que o Calderano faz, conseguir se colocar entre os 5, 4 principais atletas do mundo, no Brasil, que não tem tradição nenhuma. André, para a gente fechar aqui, queria que você falasse rapidamente da vela e do remo. Temos aí possibilidades de medalha para o Brasil. Na vela temos a Martina Graeva e a Carrena Ponzi, que estão em 3º lugar, elas são atuais campeãs olímpicas, foi o primeiro dia de regatas hoje, elas começaram meio mal, mas ganharam a 3ª, fizeram o 1º lugar na 3ª, então elas estão em 3º lugar na classificação geral. E o nosso glorioso Robert Scheid, né, que está também na classe laser, que tem 48 anos, está lá disputando também em 3º lugar, a 7ª Olimpíada dele, grande Robert Scheid. Ontem falamos da Raíssa, né? Hoje estamos falando do grande Robert Scheid com 48 anos. E o remo com o Lucas Verten, ele vai correr a semifinal amanhã. Pela primeira vez o Brasil coloca um barco entre os 12 melhores da Olimpíada. São 2 semifinais de 6, né? Então são 12 barcos, os 3 melhores de cada passam para a final. Olha, eu não sei não, mas eu estou achando que o Lucas vai beliscar uma final aí. Nem sei quando foi a última vez que aconteceu, nem sei se isso já aconteceu. Eu sei que entre os 12 não acontece desde 1992, são quase 40 anos, quase 30 anos. Então a gente vai ficar na torcida para o Lucas aqui fazer mais esse resultado histórico. André, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Boa noite. Bom dia para vocês aí, Glauco. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o jornalista André Rossi, direto de Tóquio. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.